Hello guys, vamos dar início a mais uma English Class with Teacher Cecília e hoje nós vamos aprender a interrogative form do Simple Present Tense. A gente já aprendeu a forma afirmativa, a forma negativa e agora é a hora da forma interrogativa. We use do or does to make a question in the simple present tense. Ok, então para eu escrever uma frase na forma interrogativa, eu preciso utilizar esses dois auxiliares aí, do ou does, ok? Eu não posso usar qualquer um do jeito que eu quiser, não. Vai sempre depender do meu sujeito, vai depender aí dos pronomes. Então, dá uma olhadinha nessa tabelinha aí, ó. Se o sujeito da frase for um desses quatro pronomes aí, I, you, we, they, eu vou utilizar o auxiliar do. Se o sujeito da frase for he, she ou it, eu vou utilizar o auxiliar does. Uma coisa muito importante é que nem sempre o sujeito da frase ele vem como um pronome. Às vezes vem um nome, por exemplo, Ana, Carlos, Pedro and Joana, the student, my parents, ok? The principal. Então, às vezes tem apenas um nome. O que a gente precisa fazer quando isso acontece? Eu preciso transformar esse nome no pronome, porque aí eu vou saber qual é o auxiliar que eu vou utilizar. Por exemplo, digamos que eu tenho a frase my parents. Então, a frase e aí o sujeito da frase é my parents. Então, você vai procurar a tradução, my parents, meus pais. Meus pais eu substituo por eles. Eles em inglês é they. Olha só aí na tabelinha, para they eu uso do, ok? Isso é muito importante e vocês não podem esquecer de jeito nenhum. É muito simples utilizar os auxiliares porque eles vêm sempre no início da frase. Então você decide qual é o auxiliar que você vai utilizar, confere aí na tabela, vê qual é o auxiliar correto, coloca ele no início da frase. Depois você vai reescrever a frase normalmente e aí no finalzinho vai precisar colocar um pontinho de interrogação. Galerinha, lembra? Forma interrogativa, pergunta. Não existe pergunta sem ponto de interrogação. Se você não colocar, vai ficar errado. Vamos dar uma conferida aqui em alguns exemplos. Eu tenho essa frase: You speak English. Como é que fica a question? Do you speak English? Então, o que eu tive que fazer? Eu peguei aí o pronome you, aí eu dou uma conferida aqui na minha tabelinha, tá vendo? Para you eu uso do. Pronto, coloquei o do no início da frase e fui lá no final e coloquei o meu pontinho de interrogação, que eu não posso esquecer nunca. Olha só um outro exemplo. He speaks English. Does he speak English? O que eu fiz? Eu dei uma olhada na minha frase, vi que começa com he. Olha só aí na tabelinha, he, eu uso o auxiliar does. Então, eu coloco does no início da frase e coloco o meu pontinho de interrogação no final. Não posso esquecer. Uma coisa que é muito importante, olha só nesse quadrinho aí, ó. Em frases na terceira pessoa do singular, ou seja, quando tem he, she ou it, o verbo sempre perde o S. Isso acontece tanto na forma negativa, que nós aprendemos na semana passada, e na forma interrogativa, ok? Não existe verbo em inglês, galerinha, terminado em S. Existe verbos terminados em dois S, mas um S só não existe. Então, toda vez que você encontrar uma frase que tem um S, é porque você sabe que ele está na forma afirmativa do presente simples, e aí a gente precisa tirar. César, se eu falar does he speaks English, deixar o S, tá errado? Completamente errado, ok? Não pode esquecer isso.
Vai lá agora na atividade do Google Forms, tenta realizar. Se tiver dúvida, manda mensagem para mim, ok? Um grande abraço e eu encontro vocês na semana que vem.